Sério, Luísa, por que tá todo mundo ficando rico com a criação de conteúdo e eu não consigo? Por que todas essas pessoas que são piores do que eu sou muito melhor do que elas, estão fazendo dinheiro e eu, que sou incrível, não estou fazendo? Vamos conversar sobre isso? Eu vejo muito esse discurso de, ai, aquela pessoa que é pior do que eu, que não sabe tanto quanto eu, está criando conteúdo e está tendo muito mais valorização do que eu, que sou um profissional incrível. Essa visão, ela é tão limitada, porque se essa pessoa realmente fosse muito pior do que você, por que será que ela tá tendo resultados na internet melhores do que os seus? Se você realmente se acha tão melhor do que ela, por que você não tá fazendo como ela? Eu sei que a gente tende a, às vezes, nos achar melhor do que a gente é, ou a julgar as pessoas pelo que elas mostram. Então, por exemplo, você acha que você é um profissional de marketing muito melhor do que outra, mas a sua colega que você acha tão ruim tá viralizando nas redes sociais. Será que ela não descobriu algo que você não descobriu? Será que ela não tá usando esse poder a favor dela e você tá aí só se lamentando? É uma visão muito limitada e é uma visão que eu vejo muitas pessoas tendo. E eu me pergunto mesmo, como que essas pessoas conseguem se achar tão melhores, né? Se tem pessoas medíocres fazendo muito mais que você precisa fazer também, você precisa se esforçar também. Essa pessoa tem todo um esforço por trás pra estar conseguindo isso. Quando eu vejo pessoas falando, ai, fulano é tão ruim e eu que sou tão boa, como que essa pessoa consegue viralizar? Provavelmente essa pessoa tá usando o tempo dela a favor dela. Você tá aí olhando a vida de outra pessoa, olhando os resultados de outra pessoa, você tá perdendo um baita de um tempo da sua vida fazendo isso, enquanto a outra pessoa tá usando o tempo dela pelo benefício dela, entendeu? Pra impulsionar a vida e a carreira dela. Hoje em dia, as pessoas que mais se dão bem na carreira, online, vendendo, fazendo dinheiro, são pessoas que sabem vender o serviço. Então, todo mundo é vendedor. Eu cheguei a essa conclusão, né, de que todo mundo vende alguma coisa. Então, você na empresa que você trabalha, você precisa vender o seu trabalho. Às vezes, seu colega, que é bem menos capacitado, tá ganhando uma promoção e você não. Por que será? Será que não é porque essa pessoa conseguiu vender o trabalho dela de uma forma melhor pro seu chefe? E aqui eu não tô falando sobre pessoas puxa-saco e etc. Mas simplesmente pessoas que conseguem mostrar o trabalho delas, vender o trabalho delas para as pessoas certas. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, no meio corporativo, eu sabia que eu precisava vender o meu trabalho de alguma forma, que eu precisava mostrar para as pessoas certas como o meu trabalho era bom. Então, eu tava sempre falando com a minha chefe das coisas boas que eu tinha feito, ou eu falava, enfim, com as pessoas ao redor de pessoas importantes, o meu trabalho. Então, eu conseguia vender o meu trabalho muito bem e foi por isso que eu consegui uma promoção. Então, muitas vezes não é só puxa-saquismo, mas é porque a pessoa sabe se vender melhor. E isso é em vários ambientes, vários locais. Então, digamos aí que você seja uma nutricionista muito boa, muito, muito, muito boa. Mas você tem uma colega lá que ela não é tão boa, você sabe que você é muito mais qualificada do que ela. Só que essa sua colega, ela tá arrasando nas redes sociais, ela tá tendo muitos números, muitos clientes, ela tá fazendo muitos atendimentos e você não. Por que será? Será que é porque ela tá vendendo melhor o serviço dela online e você não? Será que é porque ela tá sendo melhor vendedora do que você? E às vezes é importante a gente admitir isso, que a outra pessoa tá sendo melhor que a gente. E a gente precisa olhar pra ela não com uma visão de inveja, mas como uma visão de, ok, como eu posso fazer isso também? Isso foi algo que eu me vi pensando muito esse ano, né? Eu tava bem perdida sobre a minha criação de conteúdo, funis de vendas, eu não sabia o que eu queria vender, o que eu queria fazer, porque eu tinha muitas ideias e eu colocava poucas delas em prática. Então, esse ano, eu me vi me comparando com outras pessoas do mercado e pensando como que essas pessoas fazem o que elas fazem. E aí eu entendi que eu tinha um super erro no meu funil de vendas, que eu não tava sabendo vender o meu serviço, que eu não tava usando todo o meu potencial. E foi só aí que eu entendi que, na verdade, apesar de eu saber muito, de eu ser muito boa no que eu faço, eu estava me vendendo mal. Eu estava usando mal as minhas redes sociais, né, de uma forma não tão inteligente, para vender o meu serviço, o meu trabalho. Então, eu precisei repensar toda a minha comunicação, toda a minha forma de agir nas redes sociais, todas as minhas vendas, os meus funis de vendas. Precisei repensar nos meus produtos para conseguir fazer uma venda melhor, para conseguir fazer mais dinheiro. Então, eu precisei me reorganizar e entender que eu estava falhando nessa questão de me vender. E
Se você é um profissional que você se acha muito incrível, mas você ainda não consegue lotar sua agenda, você não consegue vender os seus produtos, significa que você precisa melhorar nessa questão de se vender. E uma das formas mais fáceis hoje em dia é você criar conteúdo e mostrar como você é bom através disso. Então, não significa que você precisa ser uma Virgínia e mostrar toda a sua vida, não significa que você precisa mudar completamente a sua personalidade, mas significa que você pode usar as redes sociais que têm um alcance enorme para vender o seu produto ou serviço. E aí sim, você vai precisar de uma certa estratégia de produtos, de entender essa questão de funis, de entender como que funciona, mas você entende que você tem um grande mundo, uma grande oportunidade aqui aberta que você não tá explorando. E muitas vezes até por um certo ego, né, de achar que você não precisa disso, né? Eu não preciso criar conteúdo para vender o meu trabalho. Eu já sou tão boa, eu fiz sei lá quantas especializações na faculdade. Eu não preciso disso. Será que você não precisa disso? Ou você só não tá entendendo a grandiosidade disso? É por isso que o seu colega, que às vezes é menos qualificado, tá vendendo muito mais, tá fazendo muito mais dinheiro. Porque ele entendeu o jogo da internet, ele entendeu o jogo das redes sociais. E como é um mundo extremamente maravilhoso para você ganhar dinheiro. Claro, não significa que você vai ficar rico, milionário, não é isso. Mas significa que você pode sim impulsionar o seu trabalho e ter muito mais clientes, muito mais vendas. Você pode usar isso ao seu favor. Hoje eu faço consultoria de conteúdo, é um dos meus produtos. E na consultoria eu vejo muito problema das pessoas não sabendo vender o serviço delas. Então elas tendo serviços maravilhosos, elas são extremamente qualificadas, mas elas não sabem o que elas precisam fazer para conseguir vender. Isso não é só na criação de conteúdo. Toda a estruturação de oferta delas, da venda delas. E isso é algo que a gente pega junto, né? Então eu faço uma análise no conteúdo delas, o que elas estão fazendo e como que a gente pode estruturar para melhorar isso. E é algo que eu vejo, assim, muita diferença. Elas saem da consultoria falando coisas como: meu Deus, isso vai mudar completamente o meu trabalho, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu fico pensando, né? Nossa, às vezes são coisas que estão óbvias na frente do rosto da pessoa e ela não consegue enxergar. Inclusive, se você quiser marcar uma consultoria, você pode clicar aqui no link que vai estar na descrição, tá? Enfim, eu vejo muito esses problemas voltando repetidamente e pessoas que estão extremamente maravilhosas não conseguindo vender o serviço delas. Então, amiga, se você está assistindo esse vídeo, entenda, não é se rebaixar criar conteúdo, é simplesmente pegar uma oportunidade de milhões, milhares, bilhões de pessoas até, e você conseguir ofertar o seu serviço e ter mais clientes. Só tem coisas boas disso. É claro que dá um pouco de trabalho, é claro que não é fácil, mas é uma oportunidade que, assim, ó, se eu fosse você, eu não deixaria passar. E cada dia a mais que você deixa isso pra depois, é uma oportunidade a menos que você tem de conseguir mais clientes. Porque todos os dias as redes sociais mudam, o algoritmo muda e etc. Então, é algo, assim, muito volátil. E é por isso que eu sempre falo, comece o quanto antes a criar conteúdo, que você vai ver, assim, uma grande diferença no seu faturamento, nas suas vendas e até mesmo na sua autoridade de carreira e etc. Falei muito, mas eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.